Primeiramente, ela se localiza diante do contexto brasileiro, né? Quando houve a, a reação, né, diante da performance Labette no Panorama, isso aconteceu um mês depois de haver um conjunto de manifestações contra uma exposição em Porto Alegre, no Santander Cultural, que fez com que a exposição fosse fechada. Então houve ali uma grita generalizada de setores mais conservadores da sociedade brasileira que conseguiram que uma instituição fechasse uma exposição. Então percebeu-se que, né, havia uma brecha para se produzir uma polêmica, ter visibilidade e fazer disso uma agenda política. E, em seguida, né, quando abre o Panorama, tem a performance do Wagner e acontece de uma mãe, né, num acaso, está na abertura com uma criança e entra na performance com a criança, e a criança toca no pé do artista, e isso é filmado por espectadores, isso é colocado online e é retirado desse contexto da performance e é apropriado por um discurso moralista que deturpa a performance como se a performance ela fosse, né, o objetivo dela que crianças tocassem um corpo de um homem nu, né, e com isso estaria incitando a pedofilia. Ou seja, houve uma primeira manifestação em Porto Alegre e ela sucedeu, né, com, digamos assim, a resposta, né, recuando da instituição, fechando a exposição, não assumindo o papel da instituição em defender a liberdade de expressão, né, no caso do Queer Museum. E aí, quando vai para o MAN, a performance é retirada do contexto, né, lida com esse filtro de que haveria ali a incitação à pedofilia e uma grande voz, digamos, coletiva, atacando o museu, atacando a performance, como se o sentido dela fosse esse sentido que foi deturpado por essa apropriação. Mas a instituição, ela reagiu, né, fortemente, manteve a exposição, o meio artístico e, digamos assim, né, o meio esclarecido da sociedade brasileira, as mídias, de um modo geral, vieram em defesa da liberdade de expressão, tentando recontextualizar a performance no ambiente em que ele acontece, o sentido histórico que aquela performance tem, né, em relação a um trabalho histórico da arte brasileira, que são os bichos da Lygia Clark, e o modo como esse campo simbólico da arte ele tem que, de alguma maneira, ser preservado dessas apropriações ideológicas, morais, né? E isso, de alguma maneira, num ambiente político que tem tendido a assumir essas bandeiras conservadoras, isso eu acho que a gente aí já pode levar para um contexto mais globalizado, a gente percebe ressonâncias, né, exposições cujos apresentam trabalhos que de alguma maneira atritam com o senso comum, com os valores hegemônicos, tendem a ser atacadas. Essas obras, né, muitas vezes são isoladas e tudo isso eu acho que mostra que o mundo vive uma onda mais reacionária, mais conservadora, que a arte e esse espaço de liberdade, de experimentação com as diferenças, com formas de vida, né, e valores plurais, ela fica numa certa, numa certa mira, né, e esse desconforto tende a
produzir esse tipo de reação. Então, eu acho que, né, essa guerra cultural, ela, de certa maneira, ela é reativada, né, e isso acaba produzindo, muitas vezes, esse tipo de polêmica, e mais do que de polêmica, de violência contra a própria liberdade de expressão. Com o aparecimento das mídias sociais, muito da notícia passa a ser conduzida e agendada e pautada pelas próprias mídias sociais, né? Então, esse caso, por exemplo, foi uma revista online que filmou a exposição, né, porque estava assistindo a performance, filmou a performance, colocou isso num streaming, e isso foi retirado por um blog conservador que, retirando aquilo de contexto, aquele momento em que uma mãe entra com a criança na performance e a criança toca o pé desse performer nu, expõe essa, digamos, interpretação bastante contestável, né, e equivocada de que estaria havendo, né, algum tipo de incitação à pedofilia, e isso depois vai para uma revista online, no caso a Veja Online, e ela repercute isso de maneira ampliada, e depois isso ocupa o espaço público de uma maneira muito enfática, né? Passando por, enfim, todos os jornais, televisão, programas de rádio, enfim, e ganhando um volume, uma estridência muito, muito, né, atípica para uma performance artística, né? E eu acho que, enfim, o que as mídias sociais produzem é, por um lado, essa informação que corre, né, num lapso de tempo e com uma escala superlativos, né, um lapso de tempo imediato e com uma escala imensa, sem nenhum filtro do ponto de vista de tentar situar e produzindo versões que, na verdade, são desvios, né, falsificadoras do que de fato ocorre e que produzem interpretações, muitas vezes, descoladas da realidade do fato, né? E produz um outro fato, né? A partir de uma situação A, produzem uma situação B que não tem nenhuma relação com essa situação A e achatam a situação A diante dessa versão B, né? E isso acaba, muitas vezes, obrigando quem está ali na versão A, primeiro se ele tenta responder nos termos da versão B, ele já é comprado pela versão B, ele já é capturado pela versão B. Então ele tem que manter, olha, isso aqui o que aconteceu foi isso, não foi isso, né? E tentar recuperar os termos, né, do fato, do trabalho, do contexto artístico, cultural em que ele se apresenta, né? E, ao mesmo tempo, isso acho que acaba sendo também um trabalho educativo e político, né? Tentar recuperar os termos em que as situações produzem sentido, né? Não são deturpáveis, né? E tentando resgatar esses termos, dá um pouco de serenidade ao debate, né? E a abertura para que sentidos menos agressivos possam surgir dali, né? Então eu acho que é isso, eu acho que é um esforço de tentar trazer o acontecimento, né, para o seu território de sentido. A arte tem essa contradição. Por um lado, ela tende a se isolar num discurso cifrado, hermético, autorreferenciado, que torna ela isolada, né, da sociedade, né, da realidade imediata, né? Por outro, ela é um espaço de experimentação que produz muitas vezes estranhamento, desconforto, que volta para a realidade com um sinal crítico, né?
um deslocamento dos sentidos que estão, de alguma maneira, constituídos, hegemônicos na própria realidade. Isso produz uma outra partilha ali de sentido. Isso abre uma outra perspectiva, né, para se pensar, né, para se avaliar, né, para se, né, perceber o real. E muitas vezes, principalmente nos momentos em que, né, a insegurança, né, por conta de transformações muito rápidas, ela aflora, as pessoas ficam, né, um pouco apavoradas com a diferença, né? E a tendência inicial é expelir isso, é excluir isso, né? E a rejeitar isso. Então, acaba que a arte fica sempre nessa duplicidade entre ser uma produção de sentido completamente isolado para uma elite intelectual, né, ou social, né, e, por outro, uma capacidade de perturbação da ordem que incomoda e faz com que ela, muitas vezes, seja rejeitada, né? E é aí que, de alguma maneira, tem que se encontrar as brechas para perceber essa experimentação como um espaço de invenção, né? E a invenção como uma possibilidade de abertura de horizontes tão relevantes para, né, oxigenar um mundo bastante, enfim, engessado. Eu nem diria que essa incapacidade é da ordem intelectual, educacional. Eu acho que é da ordem de uma dificuldade em lidar com aquilo que não está codificado, né? Que não está de antemão sabido, né? Mas que provoca uma abertura de sentido. E a dificuldade em experimentar essa possibilidade, né, de sentidos novos, né, e que exigem trabalho, né, que exigem deslocamento, que muitas vezes produzem risco, né, e a arte está aí, né, de certa maneira, tentando garantir que as coisas não estão todas elas estabelecidas, não estão todas elas já compreendidas, completamente fixadas, né, e que outras possibilidades existem, né, mas que, né, para isso há que se abrir ao outro, há que se abrir à diferença, né, e aí o grande embaraço, né? O nu, né, o corpo, na tradição ocidental, é um lugar, digamos assim, de perdição, né, de sedução, e muitas vezes isso produz algum tipo de desconforto, né? Mas, ao mesmo tempo, o corpo é a nossa condição animal, é a nossa fragilidade, né, enquanto seres vivos, né? É o lugar em que nós participamos, né, da natureza. Portanto, é um lugar, né, da fragilidade, né, é o lugar da precariedade, é o lugar do cuidado, né, e que a gente tem que, de certa maneira, experimentar, experienciar, a contrapelo dessas codificações morais, né? E nesse caso da performance, o que é mais incrível é que é uma performance que o corpo está nu, mas que não tem a menor insinuação sexual, erótica, muito menos pornográfica. É um corpo na sua condição animal, por isso é que é um bicho, né? E é muito frágil, ele está ali, né, à mercê dos movimentos que as pessoas fazem, das desarticulações que as pessoas fazem naquela musculatura, naquela ossatura, né, e levando ao limite esse movimento, como as pessoas que manipulam o bicho da Lygia Clark levam ao limite das formas e a constituição de novas formas, né? Então ele está ali passivo, né,
à mercê desse movimento, até onde esse corpo pode ser dobrável, né? E essa fragilidade acabou sendo ameaçadora, né? E, né, eu acho que houve uma apropriação, né, com um olhar conservador, moralista, que está, de certa maneira, assumindo essas bandeiras com um sentido político, né? Acho que são os tabus, né, que se constroem culturalmente, né? E é curioso que esse corpo deserotizado, ele ameace numa sociedade extremamente erotizada, né, e sexualizada, como é a sociedade brasileira, como é a publicidade brasileira, né, e como é, de certa maneira, vendida a imagem do Brasil, país do carnaval, da praia, né, e aquele corpo ali completamente frágil, precário, deserotizado, ele é a ameaça, ele produz esse tipo de leitura, né? E eu acho que é justamente uma dificuldade em perceber as diferenças, né? Que nem todo corpo nu é erotizado e às vezes um corpo vestido está carregado de insinuação erótica, né? Então não é a nudez a questão, né? Mas eu acho que a nossa dificuldade em lidar com a nudez é a nossa dificuldade em lidar com o corpo, em lidar com, de certa maneira, o desconhecido desse corpo, né?